Aí eu fui vendo, cara, sabe quando você começa a ser sincero com você mesmo? Eu falei, às vezes você cria uma imagem de uma profissão ou de uma ação sua que você acha que era aquilo que era pra você, né? Mas na verdade às vezes não é. E muitas vezes, principalmente médico, tem muita vaidade, né? Às vezes falam diagnóstico, falam tempo de reabilitação e não escuta o fisioterapeuta, não escuta o preparador físico, fica engessado na sua ideia inicial e não vai pra frente, né? Não evolui o paciente, não evolui. Né? Ele fica estagnado e não sabe por quê. Aí o Sérgio olhou e falou assim, eu falei pra ele, Sérgio, não dá pra ir pro jogo, cara, o pé dele tá inchado e tal. Como assim, doutor? Como que não dá pra ir pro jogo? Você testou ele? Aí começamos a fazer salto, mudando de direção, sprint longo, batida na bola, chute longo, chute forte. Cara, não sentiu nada. Aí como você não vai liberar um cara desse? E é bem interessante o futebol por isso. Então o futebol ele te ensina pra vida. Pra vida, é. Você aprende a lidar com pressão, aprende a ser cobrado de acordo com o seu conhecimento também. E até falam, né, que estraga no futebol é a bola. O dia a dia, essas coisas são bem mais valiosas, bem mais prazerosas. Imagina só, um grupo de WhatsApp full time, onde você tem uma equipe médica para poder tirar a dúvida. Ah, tô com dor aqui, apareceu aqui, foi difícil o treino, aí modula, recua, faz isso, faz aquilo, vai fantástico. Isso que é um dos nossos diferenciais, eu acho que a gente, pelo menos eu, assim, é o que eu gostaria como paciente ou como atleta ter isso. Uhum. Toda a minha vida que eu fazia esporte, era o médico dando um diagnóstico, eu fazendo fisioterapia em outro local, sem conexão entre os dois. Nenhuma. E aí eu ficava bom, parcialmente bom, porque eu não tinha dor, esse era o critério, e voltava a jogar, e não 100%. Olá pessoal, bom dia, bem-vindo ao nosso primeiro podcast Esporte em Tudo. Muito prazer conversar com vocês, muito feliz de dar início a esse projeto. Muito feliz, essa é a palavra realmente que resume um pouquinho da nossa trajetória e do nosso novo podcast. Esse aqui é o nosso novo espaço aqui. Deu um pouco de trabalho pra gente poder fazer esse cenário aqui, né, Daniel? Um pouco de ajustes aí. Que vão melhorando com o decorrer do tempo. Mas ficou bom, ficou legal. Vamos lá. Vou me apresentar brevemente, depois o Danilo vai se apresentar também. Sou Giovanni Renó, eu sou médico do esporte. Eu sou Danilo Medeiros, sou fisioterapeuta esportivo também. E a gente está inaugurando aí o Esporte em Tudo, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa trajetória, o porquê que a gente criou o podcast, porquê que a gente criou a Player, como a gente se conheceu, um pouquinho aí da trajetória de cada um, né? Exatamente. Foi uma história bem interessante, o início de tudo, então tem muita coisa legal aí para poder dividir com vocês. Vamos lá, Danilo, pode começar falando aí um pouco de você, da sua história. Bom, eu sou um amante do esporte desde novinho. Tentei ser atleta. Nós dois. E as lesões... Nós dois também, cara. Não é à toa que a gente trabalha com lesões, né, cara? Que impediram disso acontecer. Mas foi aí que eu tive a oportunidade de realmente conhecer a fisioterapia, tá? E a fisioterapia realmente mudou a minha vida. Eu sou o cara que é viciado em estudar novidades, tratamentos. Sou fisiologista também, então aquele controle de carga. Muitas vezes a pessoa se machuca e não sabe por que se machucou. Às vezes ela tem uma demanda alta no decorrer da semana e tem uma sobrecarga, isso é chamado de overtraining. E aí gera uma lesão. Então também sou fisiologista. E assim, sempre trabalhei com esporte, tanto é que a minha mão até é moldada para trabalhar com isso e o joelho é a área que eu mais gosto. Também para poder tratar. E tá fazendo também agora a osteopatia, tá? Que vai sair com internacional, tudo direitinho. Enfim, vai poder aí no futuro próximo, se Deus quiser, trabalhar em diversos países. Uma tranquilidade. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho também depois de osteopatia. Eu acho que muita gente não sabe o que é osteopatia, como que a osteopatia pode ajudar. Isso. Né? Eu acho que a gente pode entrar um pouco nessa questão também. Exatamente, a gente pode até trazer uma pessoa que trabalha com isso, voltada dentro do esporte para poder realmente dividir, a buscar ainda mais conhecimento. Sim, verdade. As pessoas às vezes não sabem como encaixar a osteopatia na fisioterapia, se é prevenção, se é tratamento. Exatamente. Assim como a fisiologia também, né? Fisiologia, exatamente. Então tem muita gente legal aí para poder vir aqui dividir o conhecimento com a gente. Ótimo. Então eu vou falar um pouco de mim. Eu sou o Giovanni, né? Como eu disse, eu sou médico do esporte.
Na verdade, eu não queria fazer medicina esportiva, né? Desde criança eu queria ser médico, eu queria ser que nem o Sócrates, eu queria ser médico e jogador de futebol. Eu já falei isso pra você ou não? Não. Não, nunca falei. Queria ser médico e jogador de futebol. E aí foi ficando mais velho, eu fui tendo uma dor no joelho quando eu era criança, e aí acabou que tinha que estudar também, estudava fora, estudava em São Roque, eu morava em Alumínio, estudava em São Roque, então era longe, eu pegava ônibus, era 1 hora para poder ir até lá. E aí acabou que o futebol fui deixando um pouco de lado, mas sempre participei na escola, na faculdade, depois que eu me formei também. E aí no sexto ano não, aí quando eu entrei na faculdade eu queria ser cirurgião plástico, isso eu falei já ou não? Não, também não. Olha aí, ó. Olha, você viu que a gente vai conversando aqui. É porque é meu sócio, hein? Eu queria ser cirurgião plástico, cara, e aí no sexto ano da faculdade tem um negócio chamado eletivo, que a gente pode decidir o que a gente quer fazer. E aí mais ou menos umas 6 semanas da faculdade a gente pode fazer um estágio fora. Aí eu fiz na própria cirurgia, lá em Bragança, onde eu fiz faculdade, e depois eu fiz a medicina esportiva, um estágio no HC. E o Diego Matheus, que é meu colega de faculdade, que estava fazendo ele era o R1 lá, e ele me ajudou, abriu as portas para mim aí, um abraço para ele, inclusive. E aí eu fiz os 2 estágios, cara, e aquela cirurgia, Danilo, eu não conseguia ficar 10 horas de pé, cara, parado, numa sala com ar-condicionado e assim, e de pé, cara, meu joelho começava a doer, minha perna começava a doer, eu já não conseguia ficar mais parado, cara. Aí quando eu fiz o estágio da medicina do esporte, eu falei, caramba, o esporte sempre teve presente na minha vida, sabe? E aí, entender sobre dieta, sobre tipo de treino, sobre cada esporte, sobre lesões, atleta de alto rendimento. Aí eu fui vendo, cara, sabe quando você começa a ser sincero com você mesmo? Eu falei, às vezes você cria uma imagem de uma profissão ou de uma ação sua que você acha que era aquilo que era pra você, né? Mas na verdade às vezes não é. Entendi. Né? E aí eu falei, cara, eu acho que não é pra mim isso. Eu acho que eu vou fazer medicina do esporte. Daí eu lembro até hoje que eu voltei daí depois eu fui no congresso de medicina do esporte no sexto ano da faculdade, que foi o Congresso Mundial do Rio. Acho que foi 2018, 2017. Na hora que eu voltei de lá, cara, eu falei, mano, é isso que eu quero. Eu acho que eu vou fazer medicina do esporte. E ninguém conhece muito, né? É uma área que poucas pessoas conhecem, uma área relativamente nova. E eu falei, cara, eu acho que é medicina do esporte que eu vou fazer mesmo. Aí eu fiz 1 ano e meio, estudei 1 ano e meio para poder passar na prova. Aí eu passei, fiz residência de medicina do esporte aqui no IANSP, em São Paulo. E aí a gente vai focando. Aí eu comecei a querer trabalhar com futebol, trabalhei na Portuguesa. Aí hoje trabalho no Desportivo Brasil. Você também tem experiência em futebol, né, Danilo? Sim, rodei bastante. Rodou bastante, né? Vários clubes, tá? Já fui para outros estados também, enfim. É uma experiência que traz uma bagagem pra gente muito interessante. Sim. Tá? E, por exemplo, quando a gente vê uma lesão, a gente meio que não se assusta com uma lesão tão séria. É natural, porque a gente já vivenciou isso aí no dia a dia. E fora isso, disciplina, que traz muito, que é responsabilidade, saber trabalhar em grupo, saber trabalhar num regime multidisciplinar, que isso daí ajuda muito. Inclusive, é uma das coisas que a gente prioriza aqui. Exatamente, cara. O trabalho multidisciplinar, você ouvir o profissional que complementa a tua área, cara, isso aí é essencial. Primeiro que o paciente que se beneficia é o paciente. Sim. E muitas vezes, principalmente médico, tem muita vaidade, né? Às vezes falam diagnóstico, falam tempo de reabilitação e não escuta o fisioterapeuta, não escuta o preparador físico, fica engessado na sua ideia inicial e não vai pra frente, né? Não evolui o paciente, né? Ele fica estagnado e não sabe por quê. Porque assim, você chegar e dividir um pouquinho do conhecimento, pedir uma opinião, isso é muito válido, né? Por exemplo, eu num tratamento, diversas vezes, Giovanni, o que é que você acha sobre tal? Exatamente. O que é que você acha? Você também chega para mim perguntando. Então isso daí é muito válido e que quem ganha é o paciente, né? Sim, que verdade. Graças a Deus a gente pode até comemorar esse resultado que os nossos pacientes evoluem assim de uma forma absurda. Exatamente. Antes de a gente entrar um pouquinho nessa questão, Danilo, eu acho que um ponto interessante que as pessoas se identificam com a gente é em relação ao futebol, a nossa experiência com o futebol, né? Aí, se a gente puder falar um pouco sobre, brevemente, a sua experiência com futebol e contar uma história aí que marcante na tua carreira no futebol, sei lá, alguma lesão ou alguma história aí dos bastidores. Teve. Deve ter várias, né? Tem várias.
Fora que eu já dormia tratando o paciente. Um negócio de futebol. Aqui na Perna não aconteceu isso ainda não, viu? Não, foi no futebol. Porque o futebol é aquele negócio, a gente viaja de madrugada, chega, tem que tratar o cara tem que dormir para o outro dia conseguir jogar. Ainda mais na concentração, cara. Na concentração, o fisioterapeuta na concentração, cara, é o dia inteiro trabalhando. É o dia inteiro trabalhando. E nessa de ficar o dia inteiro trabalhando, o jogador foi fazer aquele apronto final, aquela bola parada, aquele joguinho lá, e aí ele acabou recebendo uma entrada e o tornozelo dele ficou o tamanho de uma bola. Eu falei, meu Deus, o cara é artilheiro, camisa 9, Edson Carius. Ele tá de prova. Ele tá onde hoje em dia? Tá no Londrina. E assim, esse cara sensacional, altamente profissional. Rapaz, ele foi direto lá pro quarto, ele dormiu no quarto que eu estava alojado, mesmo com o atendimento sendo encerrado, e eu fiz a fisioterapia, coloquei massagem nele, ó, cochilando, resolveu. No outro dia, o que ele fez? Gol, a gente ganhou. Foi a massagem abençoada. Massagem abençoada. Massagem dos sonhos, né? Cara, você falou aí do entorse do tornozelo, e eu tenho uma experiência legal também, que às vezes a gente começa cedo, né? Você também começou cedo com futebol, sim, né? Sim. E trabalhar com futebol é totalmente diferente de trabalhar em clínica, trabalhar em alguns outros setores, porque a gente sofre uma pressão externa muito grande, né? O resultado, né? Do resultado e de fazer o atleta voltar antes, o mais cedo possível. E quando a gente está estudando, está no processo de amadurecimento, a gente vê, por exemplo, o torce tornozelo que você me falou, pô, lesão grau 1, às vezes em 1 semana, 2 semanas, né? Lesão grau 2, 3, 4 semanas. Lesão grau 3, 6 semanas. Dependendo, botinha, tira, né? Enfim, tem aquele protocolo meio enrijecido. E a gente sabe que na prática não funciona muito bem assim, né? E já que você falou aí do entorse tornozelo, eu tive uma história comigo legal, assim, que serviu como uma experiência muito grande, que eu tava na Portuguesa, tinha acabado de começar com futebol, né? E aí teve um jogador lá, o França, inclusive tá no Londrina também, o 10 do França, o 10 do Londrina. Viu? O 10 passando pro 9 aí. A história. A história, vê como que as coisas vão se somando, né? E aí ele torceu o tornozelo, e aí acho que foi numa quinta-feira. E na sexta-feira era meu dia lá na Portuguesa. Fui reavaliar o atleta, mano, o tornozelo dele tava desse tamanho assim, ó. Tava gigantesco, Danilo. Cara, roxo. Sabe? E eu falei, caramba, meu. E a gente tinha jogo no sábado. E ia viajar na sexta. E aí falou assim, e aí, doutor, o atleta vai ou não vai pro jogo? E aí, cara, eu fiquei, mano, não vai pro jogo. Porque como o cara vai com o pé inchado e roxo? Difícil, né? Difícil, né? São decisões difíceis. Decisões difíceis, né? E aí, o erro ali foi, na verdade, falar que ele não ia sem testar. E aí eu fui conversar com o Sérgio Soares, que é o treinador lá que agora ele foi campeão comigo na A2, tá no Juventus agora. Inclusive, Sérgio, você vai vir aqui mais pra frente, hein? Você vai contar essa história aqui pra falar que não é mentira. Aí o Sérgio olhou, falou assim, eu falei pra ele, Sérgio, não dá pra ir pro jogo, cara, o pé dele tá inchado e tal. Como assim, doutor? Como que não dá pra ir pro jogo? Você testou ele? Eu falei, Sérgio, não testei, então vamos testar? Antes de a gente falar se não vai pro jogo ou não vai, eu falei, vamos. Beleza, pegamos o França, colocamos ele lá no espaço curto ali, começamos estímulo menor. Cara, começou, não sentia nada. Aí começamos a fazer salto, mudando de direção, sprint longo, batida na bola, chute longo, chute forte. Cara, não sentiu nada, velho. Aí como você não vai liberar um cara desse? Não tem nem como, né? Não tem nem como. Então, E aí fez gol, a gente não tinha atacante, cara. Os outros atacantes estavam tudo machucados, era o único atacante que a gente tinha. Entendi. Foi lá também no sábado e fez o gol. E aí, assim, o legal é porque o Sérgio, ele sabia que eu tava começando o treinador ali, e ele sabia que eu não tinha tanta experiência. E ali, cara, ele me abraçou, sabe? Tipo assim, que falou, não, doutor, eu acho que dá pra gente poder ver de outra forma, tá, vamos testar. Pô, e foi bem, entendeu? Então, acho que também essa... Conversar isso com o fisioterapeuta, conversar isso com o técnico, às vezes você testar isso na prática, sim, aprender, isso é fundamental aí na nossa carreira, né? E a gente tem, no decorrer da nossa carreira, diversos treinadores são pais, né? Exatamente. No caso do Sérgio Soares eu tive o Luan Carlos, que foi um paizão, tá? E tive aí também o Anderson Batatais, que também tá no Ceará, como auxiliar. Cara fantástico, ele me ensinou muito o que é realmente a bola de verdade.
E o dia a dia, como trabalhar em coletivo, como receber esses feedbacks, porque nem sempre são feedbacks Exatamente. tranquilos. A minha sorte foi que isso. É. Que foi tranquilo, porque senão eu poderia ter Desistido até. desistido. É. Podia ter sido mandado embora. Mandado embora, exatamente. E é bem interessante o futebol por isso. Então, o futebol ele te ensina para a vida. Pra tá? vida, Pra você aprende a lidar com pressão, aprende a ser cobrado de acordo com o seu conhecimento também. Isso daí ele é bem válido, né? E até falam, né, que estraga no futebol é a bola. O dia a dia, essas coisas são bem mais valiosas, bem mais prazerosas. E hoje, você falou do entorse-tornozelo, a gente começou a dar esse exemplo aqui, a gente pega muito entorse-tornozelo aqui, né? Sim, bastante. E, Bastante. inclusive, semana passada a gente pegou um entorse-tornozelo que fazia umas 2 semanas. Na própria consulta ali, a gente conseguiu ver, por meio do ultrassom, que poderia ter um traço de fratura ali. Sim. Pedimos uma ressonância para poder visualizar um pouco melhor como que tá a lesão. Inclusive, ele não fez esse exame ainda para a gente poder dar o próximo passo ao tratamento. Sim. Mas mesmo quando a gente não suspeita de fratura, quando a gente faz um diagnóstico aqui, ele já inicia logo o tratamento com você. Sim. Então ele já sai com o diagnóstico, com o grau da lesão e já sai com o tratamento. Às vezes até na própria consulta você avalia e já faz às vezes uma drenagem, uma manipulaçãozinha para o paciente já sair melhor a dor, né? Não, com certeza. Aqui, quando o paciente chega na clínica, ele não é nada engessado. Tá? A gente consegue adaptar de acordo com a necessidade daquele paciente. Avaliações, de acordo com o que a gente tem na mão, tem ultrassom, tem teste de força. Então, são um grupo de avaliações que a gente consegue para estar munido de informações para poder tratar da melhor forma possível. Exatamente. Agora a gente já entrando um pouco mais sobre a clínica, sobre o nosso tratamento aqui, sobre como que a gente cuida das pessoas, né? Eu acho que é legal a gente falar, Danilo, por que a gente criou a Player, né? Aqui, talvez você deve estar conseguindo visualizar que o Arna fica bem aqui atrás, né? E, cara, é muito gostoso aqui, cara, porque particularmente, né? Você que é palmeirense, né? E a gente olhar aqui, conecta muito com o esporte, né? É diferente. É uma outra energia, né? A gente respira, né? Praticamente a gente respira esporte, porque fora o estádio tá aqui, a gente está do lado do clube também. Aí tem competição de natação, competição de beach tennis. Falando ali, né? A gente fica até comemorando, já fica torcendo para você nem saber quem é. Exatamente. E aí, Danilo, vamos falar um pouco por que a gente criou a Player, né? O que levou a gente a criar esse espaço e como que a gente se conheceu? Acho que é legal a gente falar como a gente se conheceu. A gente conheceu pela internet, né? Pela internet. Porque assim, a gente já acompanhava um trabalho do outro, né? Tanto na parte da medicina esportiva, o Giovanni acompanhava, via os conteúdos dele. O Giovanni também acompanhava meus conteúdos com os exercícios, que é uma outra roupagem também da fisioterapia, Sim. né? Que não é só aquele negócio de choquinho, de ficar com massa, exatamente. essas coisas. E a gente trocava muita figurinha, né? Até que um dia eu acabei saindo de uma clínica que eu tava, e aí a gente combinou de tomar um café. Foi mesmo. Pra conhecer. Exatamente, exato. E aí durante esse café a gente trocou alguma figurinha, e aí você me levou pro um novo local de trabalho. Exatamente. Que a gente conversou. Exato. Coincidência, o dono da clínica estava lá e uma conversa aleatória, virei coordenador da clínica de fisioterapia. E as coisas foram crescendo e a gente conseguiu validar muito o processo, né? E aí foi nesse meio termo que a gente conseguiu evoluir muita coisa. Legal isso, né? Porque hoje em dia a internet, ela conecta muito, né? Às vezes a gente fica com o pé atrás de internet. Claro que tem de tudo também, né? Tem todo tipo de profissional. Mas inclusive quando a gente começou a conversar, e aí depois até a gente começou a falar, vamos conversar aí, tal, falar sobre uma possível parceria, a gente trabalhou numa clínica em conjunto, a gente trabalhou na mesma clínica, né, em momentos diferentes. Momentos diferentes. E aí tem o preparador físico lá, o Braulio, o professor nosso, inclusive, Braulio, um abraço pra você, espero receber você aqui em breve, que é um dos melhores professores que eu já conheci, assim, em termos de treinamento, sabe? Treinamento de levantamento de peso olímpico. Sabe, muito de biomecânica, muito de gesto esportivo, muito de especificidade de treino. Professor de verdade. Professor de verdade, professor raiz de verdade. E aí eu conversei com ele e falou, putz, o que você acha do Danilo, né? É um bom profissional, porque a gente tem que ter uma referência também, né? Claro. E aí, desde o começo, ele falou, cara, olha, eu não tive muito contato com ele, mas o pessoal daqui gostava dele, falou muito bem dele. Foi na hora que a gente foi marcar esse café que você falou, né?
E aí depois a gente começou até a conversar, desenvolver já de fazer uma clínica já. Daí ele falou, olha, eu acho que talvez não seja o momento ainda, era final do ano passado, né? Um pouco final do ano passado. Geralmente cai mesmo, Geralmente cai o atendimento. E aí teve a oportunidade de entrar na clínica onde eu estava trabalhando anteriormente, né? Que é a Cybercross, graças a Deus o Euclides lá me deu um apoio grande, se não fosse o pessoal de lá hoje eu não estaria abrindo meu espaço, mas tudo é passageiro, né? Eu acho que todo lugar que a gente vai passando, vai dando bagagem, vai dando experiência. É sempre válido, né? Sempre válido, e assim, eu sempre tive o sonho também de fazer uma clínica ali, do meu jeito, de lidar com os pacientes da maneira que eu gosto, de ter independência, né? Isso é legal. E aí a gente trabalhando lá, pô, a gente conseguiu ver melhor cada um o jeito como trabalha, a gente discutia o caso, você já entrava na consulta, no final da consulta pra gente poder avaliar o paciente junto e já sair com o plano de tratamento. Eu acho que isso aí validou, né? Validou o nosso projeto. Ele abreviou muito caminho pra gente aí poder estar hoje onde a gente está. Aí assim, a gente viu o que é que dava certo, o que é que não dava certo, onde a gente poderia ajudar mais esse paciente, que forma a gente poderia ajudar mais o paciente. Tanto é que hoje existe até um grupo do WhatsApp que a gente faz, exatamente, que é um dos diferenciais do nosso atendimento. É legal isso. Imagina só, um grupo de WhatsApp full time, onde você tem uma equipe médica para poder tirar a dúvida. Ah, tô com dor aqui, apareceu aqui, foi difícil o treino, aí modula, recua, faz isso, faz aquilo, vai fantástico. Isso que é um dos nossos diferenciais, eu acho que a gente, pelo menos eu assim, é o que eu gostaria, é o que eu gostaria como paciente ou como atleta ter isso. Porque como a gente conversou lá anteriormente, falando um pouco da história de cada um, você já teve lesões? Sim. Pô, eu também tive lesões. Pô, eu tive lesão, eu luxei a patela, rompi o cruzado anterior parcialmente, depois luxei o ombro direito que eu operei, luxei o ombro esquerdo que eu não operei ainda, que eu não jogo bola por conta disso. E durante todo esse processo, toda a minha vida que eu fazia esporte, era o médico dando um diagnóstico, eu fazendo fisioterapia em outro local, sem conexão entre os dois. Nenhuma. E aí eu ficava bom, parcialmente bom, porque eu não tinha dor, esse era o critério, e voltava a jogar, e não 100%, né? E aí, querendo ou não, você acaba que não se conhece direito também. Verdade. E aí depois de 1 mês, 2 meses, até 1 ano, pô, se você machuca, como você não gerou nenhuma conexão com nenhum profissional ali, talvez nesse processo, ou você não tem, às vezes até você gerou conexão, mas às vezes você mudou de cidade, não tem com quem conversar, não tem com quem perguntar, você tem que recomeçar tudo de novo. E aí o profissional tem que entender um pouco o seu corpo, porque ele não conhece ainda, e aí, de novo, você tá separados. Agora a gente aqui não, a gente aqui é como a gente conversou, pô, o cara, a gente consegue fazer um diagnóstico muitas vezes na consulta, você avalia ele, sim, a gente dá um plano de tratamento de acordo com a necessidade e a gente cria um grupo com todos os profissionais envolvidos, né? Com fisioterapeuta, médico, preparador físico, os treinadores, seja de futebol, seja de corrida, seja de jiu-jitsu, que a gente pega bastante esses atletas. E externos, tá, gente? Não é externos, não é daqui não, é externos. E aí, depois desse prognóstico de tempo de retorno de uma lesão, às vezes a gente encurta o processo. Com certeza. Pô, o paciente nosso correu hoje, manda lá no grupo a foto do treino. Sabe, a gente vai, vamos fazer um teste da esteira. Inclusive o Neto aí que tá com uma bursite, uma tendinite no calcanhar, liberamos ele hoje, né? Estamos aguardando o feedback dele. Feedback hoje é o primeiro teste que a gente vai fazer com ele. Isso. 10 minutos andando e 10 minutos de trote. Exatamente. Né? Já tava vindo já num estímulo um pouco gradual, né? Pô, isso ganha tempo. Entendeu? E aí, pô, foi bem, vamos aumentando. O tratamento não tem que ser só quando ele tá aqui com a gente. Não. Né? É fora também. Ele recebe o link também. Você manda o exercício, né, pra ele, né? Sim, ele recebe em casa, então eu tenho um acompanhamento, eu sei quando ele entra, então se o paciente fala, fez o exercício? Não, eu fiz. Não, eu sei. Então eu consigo pegar o feedback também por esse link, ele consegue, o treino foi bom, o treino foi assim, não foi difícil, doeu, não doeu. Em cima disso a gente vai evoluindo, tem o PSE, que é o PSR, o nível de esforço, o nível de recuperação. A percepção para subjetiva do esforço, né?
para a gente estar evoluindo, para saber se tem que diminuir um pouquinho a velocidade desse tratamento. Enfim, tudo é muito controlado, tudo é muito bem pensado aqui. Não, e é legal porque o paciente, ele sai entendendo melhor o corpo dele. Então o objetivo não é só tratar o entorse do tornozelo, que é o que a gente está conversando aqui. Ah, entorse do tornozelo, grau 1, 4 semanas. Não, pô, qual o ligamento que ele rompeu? Qual que é o tamanho da lesão? Por que ele rompeu isso? E o que ele tem que fazer no começo da reabilitação para poder melhorar ali o hematoma, o inchaço? Qual que vai ser o próximo passo? Tá preparado para correr? Não tá? Ele vai entendendo melhor o corpo dele, né? E às vezes a gente consegue ver algum outro fator que às vezes não era da queixa dele ali no momento, né? Mas que a gente consegue atuar na prevenção de lesão. Com certeza, que é uma coisa que a gente foca bastante aqui também. Que o paciente ele pode vir já para buscar essa prevenção. Olha, senti uma dorzinha ali de vez em quando eu faço, mas não virou uma lesão. Sim, não virou uma lesão, né? É um processo inflamatório, mas não é lesão. Mas, se não cuidar, vai virar uma lesão. Então a gente faz todo esse trabalho preventivo também. E também quando a pessoa também fez o tratamento com a gente, melhorou e quer continuar para poder não ter outras lesões, também. Exato. E assim, e às vezes as pessoas acham que para passar com a gente tem que ser só atleta profissional, mas não é. Inclusive o Thiago, que é o que passou com a gente ontem, que a gente avaliou ali junto à dinamometria, ele é um paciente que ele joga futebol, mas ele nunca fez academia. Né? Nunca fez academia e veio com uma canelite bilateral aqui, ó, canelite nos dois lados aqui. Então, esse tipo de perfil é um paciente que a gente tem que educar ele. Com certeza. Né? Educar, que eu digo, educação do corpo dele relacionada ao esporte. Pô, por que será que ele tá sentindo essa canelite? Aí ele falou que, pô, eu quero correr 5 km. Mas assim, pô, eu vou correr 5 km e sofro pra correr 5 km. Pô, mas ele não fortalece e ele joga bola 12 na semana. Então assim, e também não é só fortalecer, porque o osso tem que estar fortalecido também. Com certeza. Junto com o músculo e tendão. Tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. O impacto, a carga de treino. Exatamente. Então, pô, você junto com a fisiologia e a fisioterapia que a gente está dando melhor consciência corporal, ele não tem que correr 5 km direto. Cara, devagar, calma. A gente está conhecendo melhor o corpo dele, né? Como que ele reage ao estímulo. Pô, primeiro treino essa semana, eu quero saber o que você vai fazer essa semana. Ele falou, olha, eu garanto que eu vou fazer 2 vezes por semana físio, 2 vezes por semana futebol, e a gente associou 10 a 15 minutos de corrida, para poder ver como que ele reage a esse estímulo. Pô, eu não tenho que falar assim, olha, vai fazer 3 vezes por semana físio, vai jogar futebol 4 vezes na semana e vai correr mais 2. Cara, não, ele vai quebrar nesse meio, ele não tá preparado para isso. Não aguenta. Então a gente tem que dar estímulos graduais para ele poder entender melhor o corpo dele e sabendo, pô, eu vou chegar lá, agora eu tô entendendo, não tô mais com dor, né? E fora a parte da biomecânica, acostumar com uma carga regular de treino, exercício que ele nunca tinha feito na vida. Exatamente. Ele tá fazendo, então ele tá se conhecendo, ele tá identificando cada músculo do corpo dele que ele não sabia que existia. Então isso daí faz parte do processo educativo também. A gente trabalha muito nessa área também da educação. Educação do movimento, educação do esporte, educação corporal, para ele entender, ele reconhecer, saber o que é lesão, o que é uma fadiga. Exato. Então a gente consegue sim ajudar bastante gente com esse tipo de foco. Exatamente. Inclusive teve um caso interessante agora que você me falou aí, que eu lembrei um pouco, de um corredor nosso que vinha com uma dor aí na canela, um tempo já com dor. E aí a gente falou, pô, vamos reduzir um pouco o volume do treino, vamos fazer alguns ajustes, vamos manter na fisioterapia, mas não obedeceu muito o que a gente falou naquele momento. Uma semana que treinou todo dia, 7 dias na semana, e foi fazer ele fez 7 dias, deu no domingo, descansou na segunda e foi fazer um treino leve na terça-feira. O que ele sentiu? Uma dor súbita na canela. Gigantesca dor. Gigantesca na canela. Mandou uma mensagem no nosso grupo, falou o que tinha acontecido. E a gente já falou, olha, não corre e vamos reavaliar. Não foi? Foi. Passou com você final de semana, no sábado, você me ligou. Quase não andando, você me ligou. A gente suspeitou ali de uma lesão da canelite, uma lesão um pouco mais grave, né?
mas não soltamos ele pra corrida. Passou comigo na segunda-feira, pedi um exame de imagem, uma ressonância, e adivinha? Uma fratura por estresse, né? Então, se a gente não tivesse, talvez, esse departamento médico ali rápido, se ele tivesse continuado, talvez, treinando, talvez se ele ficasse uma semana sem correr, fosse voltar a correr, ou até passar no médico, ou até procurar algum tratamento, cara, podia ter sido uma lesão um pouco mais grave, né? Não, com certeza, porque ele ia continuar dando estímulo que não poderia mais ter. Que não poderia dar mais dar. Exatamente. Exatamente. E assim, em resumo, essa história tá indo para um lado bem positivo, porque a evolução dele tá fantástica, tá? Ele tá quase zerado de dor, já tá recebendo estímulo, já tá melhorando, e se Deus quiser, já tá de alta aí. Tá de volta, né? Beleza, isso aí. Agora, Danilo, o que a gente podia falar aqui um pouquinho sobre o nosso podcast, né? Para as pessoas entenderem aí qual que é a nossa ideia, nosso objetivo, o porquê que a gente criou e o que a gente vai trazer aqui para as pessoas, né? Assim, desde quando a gente começou a clínica, a gente já pensou em falar, vamos falar um podcast, né? Falar um pouco sobre esporte, porque é o que a gente mais gosta, né, cara? Se a gente pudesse falar de esporte todo dia, a gente falava todo dia. Exatamente. Então, assim, o podcast ele veio exatamente para isso, para a gente poder trocar essa figurinha. Uma conversa informal, onde a gente consegue estar passando conhecimento, se conhecendo ainda mais, Exato. Conhecendo outras pessoas, que é a grande ideia da gente, e a gente já tem alguns já confirmados. Sim. De virem para cá para poder conhecer mais sobre a profissão X ou Y, a importância dela dentro dentro do esporte, o que ela faz, onde ela vai ajudar a prevenir, onde ela vai ajudar a tratar, e assim, agregar ainda mais conhecimento para todos. Né? A gente vai falar sobre tudo aqui, tudo relacionado ao esporte. Desde a prevenção, prevenções de lesões, a gente pode até falar de lesões específicas, falar um pouco da lesão do Neymar, por que ele teve essa lesão, será que é esperado, será que não é esperado, né? Lesões de cruzado, que é bem comum no futebol, trazer um profissional que, além da gente, a poder trazer um pouco da experiência, né? Um preparador físico ali, de como que vai ser o retorno dele de um processo de reabilitação, de lesão. Né? Falar um pouco da alimentação também durante esse processo, tem que mudar, se não tem que mudar, estratégias de alimentação também, durante uma prova, de corrida, no futebol, ali, numa luta, o que você tem que comer antes, o que tem que comer depois, um dia anterior, né? Estratégias de hipertrofia. Eu acho que tudo relacionado ao esporte aí vai ser legal. Não só isso também, que é muito bom no esporte, são as resenhas também, as histórias engraçadas. Exatamente. Contando um pouquinho a história de cada um, então como começou. A gente vai trazer também alguns atletas aqui, então... Treinador, né? Treinador de futebol, acho que... Explicando o dia a dia para vocês, que muita gente não sabe, só vê de fora, né? Só vê de fora. E o dia a dia, ele é totalmente maluco, mas é bem legal também. Vai ser bem legal mesmo. Então tá bom, Danilo, agora a gente tá chegando ao fim. Quer falar alguma coisa? Você acha que ficou alguma coisa que a gente pode adicionar? Não, eu acho assim, que queria agradecer, tá, a todos que estão participando desse todo o processo, desde a criação também do podcast, como os ouvintes, como as pessoas que vão estar sempre interagindo, que é o intuito da gente é essa interação. Essa interação não é só a gente jogar informação, mas a gente quer receber, quer entender, quer ouvir também. O que vocês querem ouvir? Se tem alguma dúvida, se quer saber, não ficou muito claro alguma colocação que a gente fez, né? Eu acho que tem bastante coisa para poder falar, né? Sim, se vocês puderem seguir a gente, compartilhar o nosso conteúdo, falar pro colega ali para escutar, para poder agregar um pouco ali também de informação pra gente, eu acho que vai ser muito importante. E muito válido, né? E é isso. Quer falar um pouco aí do seu Instagram, Danilo, o pessoal seguir? Pronto, para quem quiser seguir e também tirar dúvida, Danilo, eu tô sentindo isso, eu posso ir lá, vou estar lá, faço questão de te ajudar também. Danilo Medeiros Físio, tudo junto, né? E é bem facinho de achar, é um carequinha com barba. Não tem segredo. E o seu, Giovanni, como é que é? Meu é Giovanni Renov, meu nome já é mais difícil de escrever, né? Giovanni com E, G-E,
com N só e Y no final, Giovanni Renó com 2 N's, tá? Mas seguir o Danilo ali já vai me ver automaticamente. Collab toda hora. Collab é a nossa clínica, Clínica Player, tá? Exatamente. Curtem lá, seguem a gente, que vai ter muita coisa boa aí que vai vir. Vamos lá? Valeu, obrigado, viu? Abraço, Um abraço. valeu. Pô, Danilo, ficou bom, hein? Tá bom. Imagina, não gravou?